Morre esposa de pastor ligado à Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, sobre a sigla IEADPE. Só que rumores que estão passando na internet dizem que a esposa do pastor se cancelou. Vocês já entenderam a palavrinha que eu acabei de usar, não é isso? Então eu vou mostrar aqui uma matéria que Josué Augusto colocou lá no canal dele falando sobre isso aí, ok? Mas antes de trazer essa matéria, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, é um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Venha também ser membro do clube de membros, parceiros desse canal, patrocinando aí esta obra apologética, evangelística e missionária. Este voto de confiança aí ao trabalho do Pedrosa, amém? Pois bem, eu fui marcado no Instagram de um internauta e lá no Instagram está dizendo assim: luto na Assembleia de Deus em Pernambuco IEADPE. Veja a nota da igreja em São Vicente, filial da Igreja Matriz no Recife. Com profundo pesar que comunicamos o falecimento da irmã Andaluzia Maria, coordenadora local e esposa do evangelista Pedro Wilson. Sua partida deixa saudades, mas também um legado de fé, dedicação e amor ao Senhor, que permanecerá vivo na memória dos familiares, amigos e irmãos em Cristo. Neste momento de dor, a IEADPE São Vicente Ferrer se solidariza com todos os familiares, rogando a Deus que conceda conforto, força e paz aos corações enlutados. Esta matéria aqui circula aí nas redes sociais e eu pude perceber que essa informação aí também está no Instagram do esposo da irmã que faleceu, ok? Então, eu vou agora passar as informações que o Josué trabalhou lá no canal dele e as informações que ele passa no vídeo foram coletadas por algumas pessoas que passaram a informação para ele. Segundo o vídeo, alguns áudios chegaram ao Josué relatando que a morte se deu por cancelamento. Entenderam aí? Então vamos ouvir o que o Josué tem a dizer sobre essa situação. 29, 30 e 31. Foi o Congresso das Senhoras. Fanfarras, pirotecnias, cenários. Para quê, irmãos? Se hoje a esposa de um pastor da cidade de Vicente Ferrer, a 2 horas aqui da capital, tira a sua própria vida. Eu tenho áudios aqui, as pessoas dizendo que ela já havia pedido a esse pastor para se ausentar das atividades ministeriais, para cuidar da família, para se dedicar à família, mas ele rejeitou o conselho, o pedido da esposa, preferindo que a situação se elevasse de uma maneira tal, a ponto de que a nobre serva de Deus, esposa desse pastor, tirasse a sua própria vida. Meus irmãos, o que está acontecendo? No Congresso dos Jovens do ano passado, 15 dias depois, exatamente, um jovem também tirou a sua própria vida. Esse ano, depois do Congresso dos Adolescentes, um jovem aqui de Recife, da cidade de Olinda, me parece, área 40, tira a sua própria vida. E hoje, a esposa desse pastor, e diga-se de passagem, não é a primeira irmã que comete atentado contra a sua própria vida, e já denunciamos aqui presbíteros, temos gravado nesse canal, e esse povo, esse ajuntamento de gente que não é mais igreja, irmãos, não é mais igreja, está nessa fanfarra, nessa pirotecnia, seguindo os estímulos e os instintos carnais. Porque se você disser que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que revelou-se a Paulo no caminho de Damasco, que deixou as instruções para todos aqueles que querem e desejam ser salvos e trabalhar nessa grande obra, se você disser que ele está conduzindo essa administração, você está blasfemando. É impossível obreiros e obreiras serem tratadas e tratados dessa maneira. Membros de uma maneira geral. Irmãos, esse povo está indo para a igreja oprimido. As mulheres oprimidas, os homens oprimidos, porque virou um sistema de concentração. Igual aquele campo de concentração onde as pessoas eram submetidas às ações desumanas. E o que essa igreja, o que essa gestão tem feito que não é igreja, é uma tortura psicológica. Daí as pessoas enfermarem na alma, no corpo e no espírito. E essa multidão, pensando que gritos, alaridos, significa santidade, significa adoração a Deus, vocês estão redondamente enganados. E essa gestão,
aí do senhor Ailton José Alves, da senhora Judite, que andam aí nessas pirotecnias, viagens, fanfarras. Denunciamos aqui a irmã Mísia, lá do outro lado, onde os obreiros saíram de mar adentro e se perderam por lá, e depois se acharam, e eles não estão nem aí, ó. E agora, esse golpe fatal na família. Aí eu pergunto, cadê a sensibilidade do povo? Cadê a solidariedade? Cadê o amor? E um questionamento. Esse pastor que perdeu a esposa, e segundo o áudio que eu tenho, ele se negou a se afastar desse sistema diabólico quando ela o aconselhou, não chamando de sistema diabólico, mas por certo ela estava sendo oprimida, por certo estava havendo desunião, desarmonia, e ela pediu para a preservação da vida, da família, que ele se afastasse um pouco das atividades, das atribuições. Irmãos, por que, irmãos, a presença desse gestor presidente, com esses ex-atores, com esses capatazes, faz mal à alma? Esses homens estão nessa igreja por medo de auxiliar a pastor. Então o que você vê aí é uma pura hipocrisia, fingimento. Eu poderia colocar aqui a fotografia da irmã, do irmão, para que você veja. Uma cidade a 2 horas de Recife. A esposa do pastor tira a sua própria vida. Qual a condição que esse homem vai continuar como pastor evangelista dessa igreja? Será que ele vai ter condição de casar-se novamente e continuar servindo a esse ministério corrupto, desumano, desonesto e pecador? Será? Com a pseuda intenção de que é para Deus? Será? Ele vai casar-se novamente? E como ficam os filhos, as irmãs, os parentes dessa irmã? Eu que não sou parente, eu fico indignado. Agora, quanta cegueira desse povo? Quanta cegueira? Eu soube que a Judite disse, orem por mim, veja que hipocrisia. Porque, eu tive 3 filhos e me levaram de mim. Me levaram? Ou você mandou para os Estados Unidos para estarem sustentados num país que é a maior potência global do planeta, para serem sustentados por essas pessoas. E essas esposas, essas obreiras, esses obreiros padecendo horrores, necessidades, sendo aviltados, sendo desrespeitados, até porque o Ailton já disse, o obreiro que me desobedecer, eu piso no pescoço e separo a cabeça do tronco. Isso é falta de dignidade para esses homens se submeter. Que o beijam, como foi o Eli Janai, que pegou ontem beijando esse homem. Outros dizem que sentem a mão de Deus sobre a mão do pastor cuidando. Irmãos, isso é uma vergonha, isso não é igreja, isso é um ajuntamento de gente que está indo, caminhando para a perdição na gestão desse homem, pecador, falso profeta e desviado. Eu hoje estou com 64 mil inscritos nesse canal. E há 10 anos eu venho aqui reiteradamente trazendo denúncia. Um homem que me manda derrubar a igreja. A viúva está lá, coitada, com o tempo todo deste horário, fazendo campanha com o novo pastor para a reconstrução. E ele nessa fanfarra, Estados Unidos, Europa, Ásia, viajando com o dinheiro desse povo. Que Deus é esse? Seria? Ou será Deus injusto? Então, isso que está ocorrendo nessa igreja, a culpa é sua. A culpa é vossa. A culpa é de vocês que preservam esse endemoniado, esse homem com essa gestão que estão a serviço do mal, do inferno, e não de Deus. Porque que Deus é esse que a igreja acolhe, religa o homem com Deus e as pessoas estão tirando as suas próprias vidas, irmãos? É muita hipocrisia, é muito fingimento. Enquanto você não tiver coragem de chamar esse carnal, esse homem carnal, chamado Ailton José Alves e seus auxiliares, e darem um baixa nessa situação, o povo vai continuar sofrendo, famílias sendo destruídas, esposas sendo martirizadas, e muitos adolescentes e jovens também tirando as suas próprias vidas, como temos denunciado aqui. Que Deus em Cristo tenha misericórdia dessa família, que nessa situação tão difícil, tão escabrosa, uma situação tão complicada, ninguém pode resolver a não ser Deus. Reflita como o esposo dessa irmã, que é pastor lá da cidade Ferre, da filial, como eles chamam lá, vai ter condições de ministrar, de ensinar, de doutrinar, de aconselhar, se dentro da sua própria casa acontece um absurdo desse. E obviamente, qual é a condição que o gestor presidente e seus auxiliares têm para dirigir, para ensinar, para doutrinar, para aconselhar o povo, se dentro do povo está acontecendo essas barbárias? Deus tenha misericórdia dos seus filhos, da sua mãe, do seu pai, que era uma jovem senhora ainda, que tenha misericórdia dos seus parentes, mas e do esposo, que se negou, segundo informações, a atender o pedido de sua esposa. Cuidado, que você vai pagar muito caro, porque isso se chama covardia humana e covardia espiritual, que é o que todos vocês têm sido na presença de Deus. Eu quero aqui manifestar as minhas condolências à família enlutada por essa hora tão difícil que vocês estão atravessando. Porém, se essas informações procedem, é necessário que a igreja, por meio de suas redes sociais, se pronuncie quanto a essa situação, irmão. Tá entendendo? A gente já fez vídeos aqui de pessoas que se cancelaram. Tanto membros quanto obreiros da instituição também cometeram tal ato de cancelamento. A gente tem que usar essa palavrinha aqui para o algoritmo não derrubar o vídeo. Então é assim, muita coisa acontece nos bastidores
da Assembleia de Deus e muita gente vive sob pressão. Pressão esta que muitas vezes gera crise de ansiedade, depressão e coisas dessa natureza, irmão. Chegando ao ponto da pessoa se cancelar. Não brinque não. Algumas dessas pessoas chegaram a se cancelar por causa da cultura do cancelamento que existe dentro da instituição. Cultura do cancelamento que eu estou me referindo, já nessa segunda expressão, significa aquelas pessoas que foram desprezadas, esquecidas, escanteadas, tiradas de suas funções abruptamente sem nenhuma explicação. Então, eu chamo essas pessoas e digo que elas estão experimentando a cultura do cancelamento, ou seja, você foi cancelado na função que você exercia dentro da Assembleia de Deus sem motivo algum e sem justificação. Tá entendendo? Simplesmente na noite pro dia você foi removido. Aí pessoas que estão passando por essa situação geralmente entram em depressão, crise de ansiedade, desespero e coisas dessa natureza. É lamentável uma situação dessa a gente ter que vir a público para falar que isso existe aos montões dentro do sistema da Assembleia de Deus. Mas e aí? Qual a sua opinião sobre isso tudo? Se você tem informação para passar sobre essa situação, deixa aqui nos comentários. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa situação, se você concorda, discorda, se você já experimentou também a cultura do cancelamento. Deixe seu testemunho aí, sua história de vida e de superação nos comentários. Amém? Uma vez mais eu lhe agradeço, Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Deus abençoe e até a próxima.